Gabriel Ferro, de volta aqui agora para falar sobre como o esporte impulsionou também, né, as tuas decisões, né? Tu tava comentando que isso começou no militarismo, né? Na experiência que tu teve. Isso, vou mais ou menos te explicar a linha cronológica, assim, né? A partir dos meus 13, 14 anos ali, o esporte começou a ficar bem presente na minha vida. Foi nessa época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a fazer musculação, academia. Mas era um negócio que eu tinha pro meu bem-estar, uma questão estética também, né? Que você chega com 14, 15 anos, que vai ficar bonito e Faz apresentável. parte ali. Teve essa questão estética e tudo mais. E depois de um certo ponto, passou a entrou na minha rotina e ficou. Eu tive um treinador, o Evandro, que é o cara que eu sempre digo, ele que me formou como atleta. Se hoje eu tenho uma mentalidade pra fazer o que eu faço, foi por causa desse cara, o Evandro. Ele me pegou lá quando eu tinha 13 anos e ficou comigo até os meus 18. E a partir desse momento, o esporte esteve muito presente na minha vida. E qual foi a relação do militarismo com o esporte? Quando eu estava para entrar no exército, tem uma série de provas físicas para ingressar também, e eu comecei a treinar para isso. E dentro do exército, depois que eu ingressei, a questão do esporte, do condicionamento físico, ele é muito forte, né? Dentro do exército, o exército foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre recomendo para as pessoas, se tiver a oportunidade, vá. Vá, dificilmente alguém não gosta. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito, né? E tive muita familiaridade com o que eu vivi lá dentro. Mas o exército ele é muito mais do que tão somente hierarquia e disciplina, que são uma das bases basilares e pilares da instituição. O exército tu aprende a lidar com pessoas, a lidar com problemas, a gerenciar tempo, a gerenciar crise, saber como fazer as coisas, tu aprende a ser estrategista. Então é uma escola, porra, com conhecimento muito vasto. E que às vezes as pessoas têm um certo preconceito. Na época em que eu saí do exército, como é que acontece o curso do NPOR? São 10 meses. Se é 10 meses assim, ó. O aluno não Uma respira, não tem tempo temporada pra mesmo. nada. É uma temporada, é um ano. E tem coisa todo dia, tem coisa toda hora, tem os campos que são os exercícios nos terrenos. O que acontece? A gente tem toda a matéria teórica, igual faculdade, sentadinho, a gente chama de banquinho, e depois a gente pega e aplica tudo isso na prática. Controle. A gente começa com atividades de combatente individual básica. O que, que só a pessoa tem que fazer numa guerra? Como é que ela tem que agir? O que, que ela tem que fazer? E depois tu começa a crescer, daí tu começa a liderar. Daí depois a gente trabalha com armas coletivas, trabalha com patrulha e chega na ofensiva e defensiva, que seria mais ou menos a guerra convencional ali da Segunda Guerra Mundial. Essa é a doutrina que a gente tem. Tem a teoria e depois tem a prática. Quando acabou o exército, ficou meio que uma lacuna aberta na minha vida. Falei, tá aí agora. Não vou mais passar a noite no mato, na chuva. Continuou com o esporte daí. Foi E mais ou menos até isso. que no final do ano teve uma confraternização do curso. E dos meus amigos, foi na casa de um dos meus amigos, do 03, que é o Vitor. E aí eu tava sentado na mesa dos adultos, que eu nunca tô com o pessoal da minha idade, sempre o pessoal mais velho. E o cunhado desse meu amigo falou o seguinte: ah, eu fiz uma prova de 100 quilômetros. Deu assim, 100 quilômetros. Falei, pô, isso deve ser legal, né? Aí perguntei, como é que é? E como é que foi? Não, eu passei 24 horas correndo no mato, lá em Bombinhas. Quando ele terminou de falar, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio um dia. Aí, beleza, passou. Acabou o exército, voltei pra minha vida normal, né? Trabalho, escritório, faculdade. E nesse período eu me inscrevi pra minha primeira maratona, os 42 quilômetros. Me inscrevi pra maratona e eu nunca tinha feito uma maratona. Meia maratona eu fiz algumas no exército, acho que eu fiz mais 6 num período de um ano. E eu procurei um cara chamado Ricardo Sardá pra me treinar. O Ricardo, inclusive, hoje é meu amigo, Sim. eu digo que ele é o meu segundo pai, enfim, o Ricardo tá sempre comigo, eu tô sempre com ele. E aí faltava 2 meses pra maratona. Daí eu procurei ele e tal, daí no dia que a gente se encontrou presencialmente, ele olhou pra mim e falou, cara, é impossível treinar alguém, ou melhor, eu não treino nenhum atleta pra uma maratona em 2 meses. Eu não te conheço, eu não sei se tu tem lastro, seria até um pouco inconsequente da minha parte. Aí eu, no auge da minha juventude, com pouca maturidade, olhei pra ele e disse e falei pra ele, eu vou fazer, com a tua ajuda ou sem.
Em 2 meses. Em 2 meses. Mas eu já tinha uma bagagem ali do exército, né? Daí eu lembro que ele botou a mão na cabeça, assim, botou a mão no óculos, fez assim, ele sempre faz assim. Tá, vem aqui amanhã. Que a gente vai fazer o teste de 12 minutos, que é um teste pra medir condicionamento físico. Aí beleza, fiz o teste. Ele realmente. Condicionado tu tá. Só precisa de volume. Ele assim, eu vou ter que apertar muito tua planilha até a prova. Eu falei, não tem problema. Pode apertar. Aí beleza, comecei a treinar. Daí assim, numa semana eu tava correndo, sei lá, 20 quilômetros por semana, na outra eu tava correndo 70. E beleza, fui pra maratona, deu tudo certo, fiz um baita tempo. Inclusive foi o melhor tempo de maratona que eu fiz até hoje, foi 3:28. E quando eu terminei a maratona, eu falei pra ele, ano que vem eu quero fazer os 100 quilômetros do Indomit, que é essa prova que esse meu conhecido tinha feito, que é em Bombinhas. Aí ele falou pra mim, cara, fazer uma prova dessa, né, que tem que fazer uma maratona, tu precisa ter laço, tu precisa ter experiência, enfim. Eu falei, vou fazer. E passou o ano, virou o ano. Conseguiu cumprir a meta. A meta da maratona tava cumprida. Faltava o do 100. Daí todo início de ano, o que a gente faz? A gente senta com o Ricardo, né? Com o Ricardo, com o preparador físico, com o físio, e monta o cronograma do ano. O que tu vai querer fazer de prova? Onde é que tu quer chegar? O que tu quer mudar? E eu botei na minha lista o bendito dos 100 quilômetros. Ele falou, Gabi, não dá pra fazer agora. Tu vai te quebrar, tu não tem experiência. Eu falei, eu vou. Daí assim, tá, então beleza, então vai. Vou te treinar, vai ter que treinar com o pessoal que tá treinando pra isso. E vamos ver o que vai dar. Falei, então vamos ver o que vai dar. E comecei a treinar. Fazer a prova é o de menos. Agora tu passar 6 meses treinando, pro pessoal entender, digamos que numa maratona a gente tem um volume de, sei lá, 70, 60 quilômetros semanais. Por uma prova de 100 quilômetros, tu tem um volume de 120, 130 quilômetros numa semana. Então, por exemplo, tinha segunda-feira que tu tinha 21 quilômetros pra fazer, tinha uma meia maratona na segunda-feira. Já era. Já era. Bom, fiz o ciclo, não foi o melhor ciclo de todos, porque óbvio eu senti muito, era muito pegado, era cansaço, era treino 3 horas da manhã, era treino noturno, era 12 horas de treino. Até que chegou a prova. E eu tava muito nervoso, muito ansioso, muito tudo, eu não sabia o que me esperava, eu não sabia nada. Mas eu fui e larguei. E eu lembro que chegou um determinado momento da prova, quilômetro 28. Falei, cara, isso aqui era o que eu fazia no exército, isso aqui é o que eu sei fazer. E o minha maior dificuldade foi a noite, né? Porque a prova largou 6 horas da tarde e tinha até 6 horas da tarde do outro dia pra chegar. E o meu maior problema foi a noite, porque eu tava com pouca bagagem de treino noturno, era só trilha, lama, e choveu muito. Eu lembro que quando amanheceu, deu 5:30 da manhã. Isso foi aonde? Foi em Bombinhas. Bombinhas, tá. Quando amanheceu, falei, cara, eu tô inteiro agora, eu vou chegar, eu vou conseguir chegar. E eu cheguei. Depois de 23 horas e 45 minutos eu cheguei. Meta cumprida. Meta cumprida. E até hoje, quantas maratonas você participou? Deixa eu te explicar. Quando a gente fala de maratona, a gente fala de 42 quilômetros. Quando a gente fala de meia maratona, a gente fala em 21 quilômetros. E quando a gente fala de ultramaratona, é tudo acima de 42. Meias maratonas, eu acho que eu já devo ter feito... Essa última que apareceu a foto aqui há pouco, foi a minha 19ª. Maratona, os 42, eu acho que eu tenho 6 ou 7. Cara, e ultra... Eu devo ter umas 15, eu acho, assim. Porque eu fiz muita coisa nesses... Principalmente ali antes da pandemia, eu fiz muita prova. Fiz muita prova grande, fiz muita prova legal. Tenho um currículo considerável, assim, pra minha idade. E como é que foi a pandemia pra uma pessoa que corre tanto? Como é que foi? Cara, foi catastrófico. Conseguiu ficar parado um pouco, pelo menos? O que aconteceu na pandemia? Eu tava treinando pro Ironman. E pra quem não sabe, o pessoal que é triatleta é o pessoal meio doido, né? Eu não sou triatleta, eu sou maratonista. Um nível de doidura um pouco menor. Mas são 2 treinos por dia. E eu tava nessa pegada de 2 treinos por dia. Desde outubro de 2019 até março de 2020. Aí quando veio a pandemia, a gente ficava naquela situação, vai ter prova, não vai ter prova. Até que chegou em abril, o Ricardo falou pra mim, cara, não vai ter prova.
Cara, daí aquilo me deu uma desanimada que eu fiquei 2 meses sem fazer nada. Eu engordei, eu fiquei ruim. Até meados de abril ali, como eu morava na frente do mar, literalmente, eu conseguia correr na esteira, pedalar no rolo e eu nadava no mar, lá em Coqueiros. Doido talvez, mas eu fazia isso pra poder treinar. Aí, quando o Ricardo me disse, ó, não vai ter prova. Aí eu peguei, fiquei 2 meses sem fazer nada e o negócio desandou. Eu comecei a voltar a treinar direito mesmo no ano passado. Olha só. Bom, mas tem uma outra maratona, que é a maratona profissional, né? Da tua Agora vida, tem né? essa que No direito. tá mais em E evidência. como é que tá sendo essa migração, né? Do escritório pro teu próprio escritório, né? Porque a gente sabe que é um sonho teu também, e é onde tu Isso. consegue aliar a experiência do direito, né? Com a tua atitude empreendedora também, né? Né? De empreender. Eu sempre costumo dizer que eu tenho algumas poucas certezas na minha vida. Uma delas é que eu ia ter o meu escritório, né? E eu trabalhei por último agora eu trabalhei num escritório grande, um escritório full service, chama Farai Gomes, um escritório bem conhecido aqui na cidade. Foi onde eu estagiei, que eu comentei contigo no outro bloco, com o Dr. Rodolfo. E é um escritório grande, é um escritório que me proporcionou muita coisa, eu aprendi muito, me abriu muitas portas, né? O Dr. Richard era com quem eu trabalhava diretamente, é uma sumidade em direito empresarial e societário. Só que chegou um determinado momento que eu falei, acho que é hora de ir atrás do meu sonho, da minha meta, do meu escritório. Então, a gente está nesse processo de migração, né? Eu estou conseguindo aplicar tudo que eu já sabia e conhecia de gestão e procedimento. Aplicar não, né? Planejar para aplicar. E a gente está nesse processo de transição do novo escritório, da criação de procedimento, de planejamento estratégico. Eu vou ter uma sócia que mais pra frente eu conto pra vocês quem vai ser. Legal. Que é uma pessoa também mais experiente que eu, mais velha. E tudo isso tem a ver também com o empreendedorismo. Que no fim das contas a gente volta à questão da família, né? Exatamente. Então hoje em dia eu vejo o direito, principalmente dos escritórios, como uma empresa, só que a gente acaba vendendo serviço intelectual. E é isso que eu vou levar para o meu escritório. Toda essa questão de gestão, de planejamento, de procedimento interno, até uma certa governança corporativa, é tudo isso que eu irei levar, né? Que eu já estou planejando para que isso aconteça. E ter os planos para o futuro, né? Como é que, por exemplo, o Gabriel pretende divulgar tudo isso, né? Essa mudança, vai ter lançamento, né? Inauguração, como é que vai ser essa etapa agora? Então, junto com a pandemia, bom, tu és a prova viva disso, que tanto é que a gente tá aqui, né? A gente acabou se achando, graças a Deus. Deu um boom na questão do digital, né? E hoje em dia, por exemplo, o Instagram, ele deixou de ser tão somente uma rede social, ele faz parte de uma ferramenta de planejamento de venda, de planejamento estratégico, as mídias sociais, isso que a gente está fazendo aqui. Então, até então, no outro escritório, eu estava um pouco de lado toda essa questão. Mas agora, principalmente como é algo novo, como eu estou abrindo o meu escritório, como eu estou criando uma nova frente para o Gabriel, essa questão das mídias, do Instagram, vai ser primordial. Primeiro, para me dar visibilidade. Segundo, para eu criar autoridade ao longo do tempo na minha área de atuação, né? Então, eu acho que vai ser primordial e vai ser extremamente estratégico, até para que as pessoas me conheçam, saibam de onde veio o Gabriel, o que faz o Gabriel, como o Gabriel chegou até aqui. E os planos para o futuro primeiro estruturar o escritório, né? Planejar tudo. E depois a ideia é ter um escritório, fazer ele crescer muito. Bastante coisa vem para aí então, né? Bastante e Gabriel, novidade. Qual o teu recado, a tua mensagem para os jovens advogados, né? Porque a gente sabe que muito advogado, né, se forma e não consegue ter às vezes, né, essa experiência, né? Principalmente, né, não sabe como abrir um escritório, né? Como se portar ou como divulgar o próprio trabalho. O que tu falaria para esses jovens? Tá, vamos lá. Vamos um pouco mais a fundo na tua pergunta. Eu tive uma vantagem, digamos assim, que eu comecei a estagiar na primeira fase. Tá? O que eu sabia na primeira fase? Eu não sabia nada. Eu lembro que na entrevista de emprego, o Dr. Alfredo, que foi meu primeiro chefe, ele perguntou, tá, cara, e aí, o que tu sabe fazer? Falei, cara, eu sei tirar um xerox e fazer um cafezinho sensacional. Dele, vou ficar contigo. E foi assim que eu comecei.
Por que que eu tô te dizendo isso? Porque, no fim das contas, a teoria é uma coisa, mas a prática é outra. E é necessário ter experiência, mínima que seja. Ah, eu quero advogar. Ok, então busque escritórios, busque estar nesse meio. Ou, claro, teste, que foi o meu caso. Eu trabalhei no Ministério Público e trabalhei numa autarquia federal. E eu vi que eu não queria aquilo pra mim. Então, teste, tenha experiências, faça. Eu lembro uma matéria que eu não gostava, direito do trabalho. Em determinado momento, eu trabalhei em um escritório em que uma das áreas de atuação era direito do trabalho. E hoje em dia eu sei direito do trabalho, ainda que eu não seja fã, porque eu trabalhei naquele Sim. momento. Eu não gosto, mas eu sei. Precisou passar até pra chegar hoje, né? No Exatamente. empresarial. Então, assim, se eu pudesse dar um recado para esse pessoal, seria: vivam experiências profissionais enquanto acadêmicos. Façam estágios. Hoje o pessoal foca muito na questão do valor da bolsa. Mas o ponto nesse momento acadêmico não é o valor da bolsa, e sim o valor da experiência, o valor da bagagem. Ah, eu ganho uma bolsa de R$ 2.000, mas eu não faço nada. Ok, naquele momento ali, ok, tá ótimo. Mas depois essa conta vai chegar e vai fazer falta. Vai fazer falta aquela bagagem. Então, se eu pudesse dar um conselho façam estágio, aproveitem as oportunidades. Hoje em dia o conhecimento ele tá muito mais palpável, muito mais próximo. Então aproveitem tudo isso. E além disso, o pessoal que tem a vontade de, não, eu quero abrir um escritório, eu quero ser advogado, eu quero empreender, tenham noção de gestão e administração. Porque a gente na faculdade, pelo menos até o momento que eu me formei, nós não tínhamos essas cadeiras de gestão, de planejamento. Eu tive uma cadeira sobre isso na 10ª fase. Inclusive, na época deu muita repercussão negativa, porque o pessoal da 10ª fase já tá todo mundo de saco cheio, ninguém queria fazer a matéria. E depois E eu uma vi como matéria foi tão importante importante. ali, né? Muito importante. No Muito, final. muito, muito. Eu lembro que uma das professoras era a doutora Silvia e ela falava pra gente: gente, aproveitem a oportunidade que a faculdade está tendo de abrir essa cadeira. Aproveitem porque depois vai fazer falta. E eu tenho certeza que fez falta pra muita gente. Então aproveitem essas oportunidades de estágio, vivam experiências e o pessoal que já quer, tem a ideia de abrir no escritório, estude em gestão, procedimento, organização, planejamento estratégico, tenham noção do que é isso. Pelo menos noção, porque vai fazer diferença lá na frente.